Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje mais uma aula de língua portuguesa, né? Na nossa apostila Coleção Grandezas do Brasil, finalizando a parte de língua portuguesa. Ainda não é a apostila nova, nós ainda estamos na apostila número 3. Então, hoje nós vamos aprender na página 62 o que são onomatopeias. A professora já explicou para vocês o que é onomatopeias dentro de sala de aula. Inclusive, nós fizemos até algumas atividades em relação a isso, lembram? Mas como resumo, a professora vai estar passando de novo para vocês, para que vocês possam entender melhor. Então, vamos ler junto com a professora. Onomatopeia é uma figura de linguagem que busca reproduzir por escrito sons e ruídos do mundo físico, com barulhos, sons de fenômenos da natureza ou emitidos por animais, entre outros. Então, como que vocês puderam perceber, né, que são, em outras palavras, são o barulho da personagem. Lembra que a professora sempre fala para vocês que as personagens elas conversam entre si? A professora sempre está explicando isso para vocês. Vocês estão lembrados, sim ou não? Então, as personagens elas conversam entre si. Elas têm nervoso, elas ficam alegres, fazem barulho. Então, então nós chamamos de onomatopeia, tá bom? Toda vez que vocês ouvirem falar o que é onomatopeia, é uma figura de linguagem, tá? Que a personagem ela tá ali passando para nós o que ela tá sentindo, qual que é o barulho. Por exemplo, nós temos aqui a Mônica e o Cebolinha. Olha lá. Então, qual que é a impressão que a Mônica ela tá passando aqui? Olhem bem, qual que é a impressão? Olha o rostinho dela. Ela tá com o que? Ela tá sentindo o que, crianças? E o Cebolinha tá lá, ó, bem tranquilão lá, fazendo as bolinhas dele de sabão. Olha lá, observaram bem a imagem? Aí, de repente, você lê pou, né? Pou. Então, depois, na terceira figura, você vê umas estrelinhas lá, né? Ó, ele com a bolinha dele de sabão, saindo até umas estrelinhas, ó. O que significam as estrelinhas? Tá lá na boquinha dele, né, lá. E ela, quem ficou... Olha lá, a Mônica de novo, a aparência dela, ela tá com a característica de que forma, né? O que a Mônica fez pro Cebolinha? Por que o Cebolinha, ele tá saindo essas estrelinhas, tudo do pensamento lá dele, do pensamento não, conforme ele tá fazendo soprando as bolinhas de sabão para sair, tá saindo as estrelinhas. O que as estrelinhas elas estão representando na figura? Então, o nome disso nós chamamos de onomatopeia, tá bom? Então, voltando lá a nossa apostila na atividade de hoje, professora, voltando. Então, voltando, né, nós vamos ver agora na página 63 da apostila de vocês, lá, página 62, aliás, nós vamos ler o que tá pedindo aqui. Atividades extras. 1. Observe a tirinha e responda. Olha lá. Vamos ver o que o Cebolinha está falando para a mãe dele. É agora, mãe. Vou fazer o truque de desaparecer com este seu vaso chinês. Então, olha lá, né? Ele tá conversando com a mãe dele. A mãe dele tá lá, toda sorridente, olhando para ele.
E aí, ó, que a mãe dela, ó, e CRAS. O que significa esse CRAS aqui? Aí vocês podem ver que a mãe dele ficou o quê? Né? Olha aqui, o que a mãe dele sentiu na hora dele fazer desaparecer o truque? Oi? O que a mãe dele sentiu? E aqui vocês podem observar o que? No chão, né? E ó, o que quer dizer? Pf, né? Ó, pf, como ele se tivesse, ó, né? Ele deu no pé. Copyright, 1999, Maurício de Souza Produções Limitadas, todos os direitos reservados. Então, agora vocês vão responder, aliás, lá, quais são os personagens da tirinha. Então, vocês vão observar a tirinha e vão responder quais são os personagens. Quais são os personagens? Vocês vão ter que escrever o nome dessas personagens. O que aconteceu no segundo quadrinho? Então, ele está perguntando, o que aconteceu no segundo quadrinho? Ó, primeiro quadrinho, segundo quadrinho. O que aconteceu no segundo quadrinho? Depois nós temos o que significa as onomatopeias? CRAS e PUF. Olha lá, o que significa CRAS, PUF? Explica a expressão da mãe no segundo quadrinho. Então, vocês vão explicar a expressão da mãe. Olha aqui, ó, né? Ó, a expressão da mãe dele. Vocês vão ter que falar como que ficou essa mãe. Depois, dê um título para a história. Então, vocês vão poder dar um título que vocês quiserem para a história. 2. Crie sua tirinha. Lembre-se de usar onomatopeias. Então, vocês vão criar a tirinha, vão fazer um desenho nesse primeiro quadradinho, outro nesse e outro nesse. Vão criar um título para essa onomatopeia, tá? Vocês lembram que onomatopeias são o quê? São figuras de linguagem que busca reproduzir por escrito sons e ruídos no mundo físico. Então, são figuras de linguagem, foi o que a professora explicou. Tá muito fácil essa atividade para vocês estarem fazendo. Façam com bastante atenção, bastante carinho. Tá muito, muito fácil, muito gostosa. Prestem muita atenção, porque eu posso estar pedindo isso na avaliação, tá bom? Beijo e bons estudos.